Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje eu vou falar do indulto natalino de 2023, que foi publicado pelo presidente Lula, um decreto, e falar um pouco de como se deve interpretar esses decretos de indultos que são publicados no final do ano. O indulto, ele é um perdão que é concedido pelo presidente da República a pessoas que tenham sido condenadas ou estejam respondendo a processos que o próprio decreto estabelece, ele fixa quais serão essas pessoas, quais serão as circunstâncias em que essas pessoas poderão ser beneficiadas. Então, a análise de um decreto de indulto, ela deve observar dois aspectos: o positivo, aquele que a lei permite ser indultado, e o negativo, aqueles que a lei veda a concessão do indulto. Então você deve olhar sobre esses dois aspectos. Quais são os crimes que o decreto veda a concessão do indulto? Então você já não vai ser beneficiado, independentemente da circunstância. E quais são as circunstâncias que o decreto concede o indulto? Aí você vai ser beneficiado se preencher todas essas circunstâncias. Alguns decretos têm circunstâncias alternativas, mas a maioria são circunstâncias, vamos dizer assim, cumulativas, né? Ou seja, tal coisa e tal coisa e tal coisa, tá? Aqui o decreto de 2023 ele já começa determinando uma série de delitos, né, de determinadas leis em que as pessoas não terão direito à concessão do indulto. Por exemplo, começa aqui crime hediondo ou equiparado a hediondo, então já não entra. Crime de tortura, crimes previstos na Lei 9.613 de 98, exceto quando a pena aplicada não for superior a 4 anos. Então aqui nós temos uma exceção dentro da lei cuja vedação está ali explícita. Então, assim, tem aqui 7716, que né, a lei da crime de racismo, né? Temos aqui determinados artigos específicos do Código Penal, 149 e 149-A, enfim. Então ele vem aqui do inciso 1 do artigo 1º até o inciso 17, onde está ali tráfico de drogas, e traz ali também no parágrafo, né, o indulto coletivo concedido a pessoas nacionais e imigrantes, independentemente do crime coletivo, não alcança as pessoas. Aí ele traz aqui algumas exceções também. Então tem que analisar bem o decreto para você conseguir chegar à circunstância que a pessoa vai ser beneficiada. E aqui ele já começa no artigo 2º, que diz: concede-se o indulto coletivo às pessoas nacionais e imigrantes, e aí começam os incisos. Por exemplo, vamos pegar aqui o inciso 1. Condenadas a pena privativa de liberdade não superior a 8 anos por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não substituída por restritiva de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido até 25 de dezembro de 2023 1/4 da pena, se não reincidentes, ou 1/3 da pena, se reincidentes. Essa é a circunstância que a pessoa vai ter direito à concessão do indulto. Veja que essa é uma, tá? Estou aqui colocando como exemplo o inciso 1 do artigo 2º. Porém, é como se fosse uma espécie de cláusula geral de que a concessão do indulto é apenas para pessoas que tenham praticado crimes sem violência ou grave ameaça. Então, mesmo crimes muito banais, por exemplo, constrangimento ilegal, que você faz com violência ou grave ameaça e a pena é pequena, não tem direito ao indulto. Crime de coação no curso do processo, não tem direito ao indulto. O crime de roubo, mesmo com simulacro, por conta da grave ameaça, não tem direito ao indulto. Então vejam que é um pouco complicado, né? Mas você tem que pensar em crimes sem violência ou grave ameaça. Por exemplo, estelionato, furto, crimes que você tem ali algum ardil, né, como, enfim, o próprio estelionato, mas que não contenham violência ou grave ameaça, tá? E não estejam na lei dos crimes hediondos. Então, vejam que são coisas bem
bem específicas, né? Teve um conhecido meu que ele falou, nossa, eu estava esperando o decreto de indulto, votei no cara achando que ele ia me beneficiar e ele vem com isso daí, né? A política criminal escolhida pelo governo. O governo também tem que sinalizar para a sociedade determinadas virtudes e esse decreto é uma oportunidade para se fazer isso, tá? E o que acontece com as pessoas que são indultadas? Extingue-se a punibilidade. Então o Estado perde o direito de punir essas pessoas. E aqui nesse decreto eu acho que ele foi muito feliz porque ele não falou apenas do indulto, mas ele também falou da comutação, ou seja, o perdão de parte da pena dessas pessoas. Então isso pode, por exemplo, acarretar em outros, acarretar em outras consequências. Por exemplo, perdoou 1/3, quanto faltava para o cara avançar, ter uma condicional ou avançar para outro regime. Pode acontecer, se foi perdoado tanto, poxa, já posso progredir de regime, ou já posso até mesmo ter extinta a minha punibilidade com a comutação, mesmo não sendo beneficiário do indulto. Então isso pode acontecer, tudo tem que ser analisado caso a caso. Eu estou aqui dando uma geral de como se interpretar esse decreto de indulto. É só para casos que tenham findados? Não, o próprio decreto traz também a possibilidade de que o indulto seja aplicado a pessoas que tenham condenações, porém não transitadas em julgado. Então, por exemplo, artigo 7º. O indulto e a comutação de penas de que trata esse decreto são cabíveis ainda que a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento do recurso da defesa em instância superior. Então, por exemplo, o Ministério Público não recorreu, ficou satisfeito com a condenação, mas você recorreu, a pessoa que foi condenada recorreu e ainda está tramitando o recurso, pode ser beneficiária do indulto se ela couber ali nas circunstâncias descritas pelo próprio decreto. Então vejam, não precisa ter encerrado o processo. Então a interpretação ainda ela não pode ser tão literal, porque os artigos vão dizer que tenha sido condenado, tá, mas não é transitado em julgado, né? Não, que tenha cumprido tanto da pena, tá, mas eu só fui condenado, não cumpri tanto da pena, vai ser cabível? Vai. A interpretação vai ser cabível desde que as outras circunstâncias sejam aplicáveis ao seu caso, tá? Então essa é uma geralzona de como se interpretar esse decreto de indulto. Vou deixar o link para acesso a esse decreto na descrição. Dúvidas, críticas, ameaças, comentários, contato também na descrição. Fiquem com Deus. Até a próxima.